Porque eu acredito que a inflação vai ser o gatilho para o próximo crash. Não dá para dizer exatamente quando, mas eu realmente acredito que a gente vai ter um período de inflação aí que tá para chegar. Algumas pessoas comentaram comigo e falaram, não, mas isso não faz sentido, porque se a gente tem inflação, a inflação acaba subindo, tende a fazer o preço das ações subirem ainda mais, né? Realmente acontece. Só que isso é só a primeira das consequências da inflação, né? Quando a gente começa a subir os índices de inflação, os preços da ação vão indo junto. Não só da ação, como de tudo que você compra, commodities, enfim. Então, simplesmente não é uma coisa sustentável, né? A inflação não pode sempre crescer e sair do controle, porque se a gente tem uma inflação muito alta, ela sai do controle muito fácil, e isso daí gera um colapso no sistema. Se você for analisar a história, toda vez que a inflação sobe, o que acontece? Os bancos centrais vão lá e aumentam os juros, justamente para tentar segurar essa inflação. Eles aumentam os juros, o que acontece? O dinheiro que está no mercado de ações, correndo um risco, acaba saindo de lá para ir numa aplicação, num investimento que tenha um risco muito menor e vai estar rendendo ali próximo do que rende no mercado, por exemplo. E isso acaba migrando, você tem um fluxo de capital ao contrário do que a gente está tendo hoje, né? Muita gente sai da bolsa para um investimento mais seguro, que está com uma taxa de juros atrativa, então você não tem muito estímulo para estar, enfim, correndo esse risco no mercado. E o que acontece? Tem uma correção no mercado por conta disso, e consequentemente a gente vai entrar num período de recessão. E a história não mente. Por exemplo, nesse gráfico, onde as linhas azuis são os níveis de juros e as faixas cinzas são os períodos de recessão. Então você consegue ver que toda vez que a taxa de juros sobe, ela começa a ficar um pouco descontrolada, a gente tem um período de recessão. E também fica claro que os bancos centrais sobem os juros por conta da inflação. E na verdade é justamente esse o trabalho dos bancos centrais. Manter uma estabilidade de preços, né? Porque a única coisa pior do que você ter uma recessão que dure 2 anos a cada 5, 7 anos é ter um descontrole. Simplesmente você, enfim, a gente já teve algo parecido com isso aqui no Brasil, é impossível. E isso acaba sendo fatal para a economia. Você tem uma superinflação que simplesmente não é sustentável. Então, se você começa a ver níveis de inflação subindo ao redor do mundo, aí você começa a ver bancos centrais subindo as taxas de juros, já é um alerta, né? A chance de você ter um crash ou ter uma recessão por vir, uma correção, é muito grande. E a razão para eu estar preocupado com isso agora é justamente porque a gente tem um cenário totalmente diferente do que a gente sempre teve na história, né? Desde a última grande recessão lá depois da crise de 29, nos anos 30, 40, até mais ou menos 2008, o ciclo tem sido sempre igual. A inflação começa a subir, os bancos centrais vão lá, aumentam os juros, a gente tem uma recessão, e aí fica nessa onda, sobe e desce, sobe e desce. Só que o que aconteceu? Em 2008 o Fed falou, olha, a gente não vai mais deixar isso acontecer. Foi aí que ele começou a injetar liquidez no mercado, foi aí que ele começou a comprar título, foi aí que o Fed falou, não, a gente vai segurar a onda aqui. E essa estratégia só tem dado certo justamente porque toda essa liquidez, todo esse dinheiro novo que o Fed injetou no mercado não chegou na economia real, né? Então, eu até fiz um outro vídeo sobre isso, tá aqui no card, se você quiser ver, vale a pena, muito legal. Mas, basicamente, existem 3 motivos que toda essa ação do Fed não gerou a inflação. Bom, primeiro é justamente o que eu falei, né? Esse dinheiro não chega tão fácil na economia real, né? O dinheiro que está no mercado, ele não vai
diretamente para a economia real e acaba não gerando uma inflação. Gera, sim, uma inflação de preços nos ativos, mas não no mercado real. Né? O segundo motivo são os avanços tecnológicos. Né? Há 5 anos atrás você comprava uma televisão tela plana, gastava 10, 15 mil reais. Hoje você gasta menos de 1.000, você compra uma puta de uma televisão. Enfim, o que acontece é a tecnologia vai desenvolvendo, então você consegue, vamos dizer, ter mais facilidade, ter mais coisas com um preço reduzido. Lógico, televisão mais top de linha ainda custa lá 10, 15 mil reais. Só que você consegue ter uma televisão muito boa num preço muito mais acessível. E isso acaba compensando um pouco na inflação. Né? E o terceiro motivo é justamente a globalização. A gente tem uma diversificação muito, muito grande de fornecedores ao redor do mundo. Hoje é muito fácil você negociar com outros lugares do mundo. E aí a gente tem, por exemplo, o exemplo de mão de obra muito barata na China. Então você começa a conseguir diminuir o seu custo de produção, você consegue ter um custo mais acessível nos produtos. Né? Essas coisas acabam segurando o preço. Então, voltando na questão do Fed, quando o Powell assumiu, ele viu que existia um perigo de ter uma inflação, né? E aí ele começou a aumentar os juros. Até que no finalzinho de 2008 ele viu que, enfim, não ia dar certo começar a aumentar os juros e deu aquele cavalo de pau, que em vez de subir os juros, ele foi direto para baixar os juros. Ele não chegou nem a ter um período estável. Ele simplesmente mudou a estratégia completamente de um lado para o outro. Né? E a justificativa foi isso. Se você não tem inflação, não tem motivo para você subir os juros. E agora, em 2020, o cenário está mudando de novo. Né? A gente tem um monte de gente que perdeu o emprego. E mesmo os que não perderam, de certa forma estão economizando porque não sabe o dia de amanhã, não dá para saber o que vai acontecer, né? E isso sugere um cenário de deflação. Aqui no Brasil especificamente, a gente tem um cenário que o dólar subiu muito, descontroladamente, na verdade ele está oscilando muito fora de controle. Então, e o dólar caro puxa os preços para cima, né? Muita coisa hoje, basicamente tudo é precificado em dólar, né? Então quando você tem um dólar alto, você acaba puxando o preço das coisas para cima, não tem como. Fora isso, você ainda tem a elevação dos custos. Por exemplo, para você manter uma empresa aberta, acaba sendo mais caro, né? Você tem algumas economias de um lado ou de outro, mas no final das contas acaba sendo um pouco mais caro você manter uma empresa aberta. E com tudo isso acontecendo, é o cenário perfeito para que você tenha uma inflação. E aí a gente basicamente tem duas saídas, né? A primeira é nada acontecer, simplesmente continua do jeito que está. A gente não tem uma inflação que sobe, né? Os índices de inflação não começam a subir. O Fed continua injetando dinheiro na economia da forma que ele vem fazendo desde 2008, né? E nada acontece. E a outra saída seria justamente o contrário. A inflação começa a subir. Aí o que vai acontecer? O Fed vai ser forçado a tirar um pouco dos estímulos, ou seja, ele vai reduzir a liquidez e isso vai ser um próximo crash, né? Porque todo mundo já sabe que o preço dos ativos hoje já não tem mais, estão totalmente descolados dos fundamentos. Então, não existe razão para explicar. Por isso que eu falo, para mim, o índice que mais tem importância hoje é justamente o índice da inflação, principalmente nos Estados Unidos, né? O próprio Fed já falou que se começar a passar de 2%, 3%, eles vão começar a reagir, né? E isso é o que vai provocar o próximo crash. Mas isso eu tenho certeza que não vai acontecer tão cedo. Não vai ser esse mês, não vai ser o mês que vem. Não vai ser, eu tenho certeza que não vai ser nem em 2020, né? Porque a gente ainda está num cenário de deflação. Pequena, mas estamos. É impossível ter inflação com um monte de gente trancada dentro de casa, né? Mas a hora que a gente passar dessa fase, começar a voltar com o consumo, enfim, a gente vai estar... a população, o mercado vai encontrar, a economia real vai encontrar uma situação totalmente diferente e aí sim pode ter o problema. E basicamente é isso.
Por isso que eu recomendo aí a todo mundo que está mais exposto no mercado a ficar de olho no nível de juros, né? Então, se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado por ter assistido. Se alguma coisa que eu deixei de falar ou que você não concordou, pode deixar aí nos comentários, eu vou responder todo mundo. E aí, basicamente, a gente se vê no próximo. Beleza? Obrigado.